A paz de Deus, a paz do Senhor a todos nesta manhã, tarde, noite ou madrugada. Vindo mais uma vez aqui com outro vídeo, irmãos? E hoje, Deus tocou no meu coração para que falasse, meus irmãos, em questão de provações, pois um cristão, em sua vida passa muitas provações, como a gente pode ver, nas histórias dos profetas e também, dos apóstolos que eram presos, perseguidos e etc, Mas, irmão, nós vamos falar hoje aqui o porquê que as provações acontecem, E o primeiro motivo, que Deus nos prova, Deus permite que passemos provações para saber se a gente quer ir para os céus, Pois, meus irmãos, Deus, Ele é educado, Ele não força ninguém, não obriga ninguém a fazer nada que a pessoa não queira, E igualmente é ir para os céus, Pois na sua própria palavra Ele diz, que o céu é ganhado à força, Então Deus permite provações para que no momento que a gente estiver passando ela, aí a gente começa a se esforçar, não desistir, não abandonar a nossa fé. Deus vê ali que a gente quer ir para o céu e vai nos dando condições, nos fortalecendo, dando dons espirituais, para que nós conseguimos concluir esse objetivo, Então, é um dos motivos que as provações acontecem, Para Deus ter a certeza que a gente quer ir para o céu, E também o segundo motivo, que as provações acontecem, é para termos confiança em Deus, Pois tem muitas vezes, que acontecem situações, uma pessoa hospitalizada, correndo risco de vida ou morte, E às vezes Deus permite isso, para que, você, tendo seu parente lá na UTI, ore mais, busque mais a Deus e venha, pôr a sua confiança no Senhor, Pois é muito importante que confiemos em Deus, Mas às vezes precisamos passar provações para aprender isto. E também, o terceiro motivo que às vezes passamos provações é por causa de pecados que cometemos, pois a gente é falhos e muitas vezes cometemos erros. E Deus permite que depois de nossos pecados que cometemos, Ele permite provações para nos purificar daquele pecado, Pois até mesmo a Igreja Católica, se eu não me engano, eles crêem em algo chamado purgatório, Que quando a pessoa morre, vai para lá, sofre um bocado e depois é levada para o céu, Meio que lá ela paga os pecados dela e é purificada, E bom, irmãos, é claro que essa questão de purgatório após a morte não existe, segundo as escrituras, pois, na Bíblia fala que o homem morrendo sobra somente o juízo, Se ele foi bom, se ele foi mal, Deus vai recompensar ele segundo as ações dele. Não vai ter essa de purgatório. Só que a gente aqui nessa terra podemos passar sim por purificação, Pois, eu conheço uma pessoa que ela se batizou, e veio a pecar após o batismo. E nessa pessoa, desde aquele dia até o dia de hoje, vive provada, passando situações muito difíceis, na vida dela. Mas, tudo isso, permissão de Deus, porque um dia mesmo Deus, usando uma pessoa em profecia, falou para ela que Deus estava permitindo toda aquela prova para Deus purificar ela, porque Deus quer, salvar a alma dela.
Irmãos, e o quarto e último motivo que pode fazer nós passar por provações é às vezes para criar estruturas e também, né, para nos aperfeiçoar, né? Deus permite nós passar provações para nos estruturar e nos aperfeiçoar, né? Por exemplo, estruturar, né? Quando a gente pede alguma coisa a Deus, né, tem muitas vezes que Deus nos prova para que nós tenhamos estrutura para receber aquilo, né? E nos aperfeiçoar também para quando a gente falecer, irmos morar no céu, né? Pois todos nós, né, às vezes passamos também, né, por provações para purificação, né? E, irmãos, mas fica uma dúvida, né? Mas por que Deus precisa nos provar para nós, né, poder ter estrutura e se aperfeiçoarmos, né, irmãos? Mais uma coisa que, se a gente for observar, o ser humano, ele só aprende com a dor, né? Pois quando um bebezinho nasce, né, às vezes ele não chora, e aí o médico vai lá e dá um tapa, né? E aí aquela criança vai e chora, né? Então ele já aprende ali com aquele tapa a chorar, né? Aprendeu com a dor. E aí a criança também cresce, né? E chega momentos que ele começa a criar curiosidade, aí vem uma tomada, daí vai lá e coloca o dedo na tomada, toma aquele choque, né? Se nunca mais ele coloca o dedo na tomada, né? Ou seja, ele aprende com a dor que aquilo ali vai fazer mal a ele, né? E muitos outros exemplos, né? Se a gente for ver, a gente vê que o ser humano vai aprendendo com a dor. E nas provações é dessa mesma forma, né? Deus vai nos modelando, né, para ficarmos perfeitos. Porque um exemplo mesmo, Nabucodonosor, ele era um rei, né, muito poderoso, e ele era soberbo, né, não se humilhava, não se abaixava perante ninguém, e, né, era idólatra. Mas um dia, né, Deus, né, tirou a consciência dele, e ele ficou como um animal, foi pro meio do campo, né? Se eu não me engano, tirou até as roupas, começou a comer capim como animal e passou um tempo lá. E depois Deus devolveu a consciência a ele, e ele viu, né, que só Deus era Deus e que ele não era nada, né? Então ali, né, Deus permitiu aquela prova na vida dele para ele aprender, né, e deixar de ser soberbo. E foi, né, o aperfeiçoando ali, né, irmãos? Mas, né, queridos irmãos, é claro que, como também na própria Escritura diz, que, né, tudo tem o seu tempo determinado, né? Lá em Eclesiastes 4 e 3, ou não, perdoa, capítulo 3, versículo 4, né, fala que tem o tempo de chorar e o de sorrir, né? E também na própria palavra de Deus, no livro de Pedro 5, capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Né, irmãos? Então, nesse versículo aqui, né, Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, já nos estava falando, né, que mesmo a gente passando provações, né, Deus, no tempo determinado, Ele mesmo vai, né, nos libertar dessa prova e assim nos aperfeiçoará, confirmará, né, fortificará e fortalecerá para permanecermos na sua graça, né? Então, meu querido, minha querida, se você estiver provado e esteja ouvindo esse áudio, esse vídeo, na verdade, perdoa, né, esse vídeo, não te preocupes, né, que na hora certa Deus vai fazer, né, a tempestade se acalmar,
os tempos de bonança vir, mas, né, também lhe deixo o conselho, né? Não usa desse momento de fraqueza, de opressão, né, que quando a gente está provado sente, para pecar, tá bom? Evite e abandone todo tipo de pecado, mesmo sem ter força, sem ter ânimo. Permanece na presença de Deus, né? Busca fazer orações, né? Se possível, faça uma oração toda manhã, uma oração toda tarde e toda noite. E depois de você fazer a oração, leia a Bíblia, 5 versículos, 10 versículos, né? Após cada oração, faça isso durante a sua semana. Não precisa ser uma oração bem elaborada, ore nem que seja o Pai Nosso, mas permaneça na presença de Deus, evite o pecado e faça isso que vai ser de bom agrado para você, sabe? E também, outro conselho que gostaria de deixar, em toda a quarta, no horário após o almoço, né, se você se sentir bem, faça um jejum, né, desde a hora que você terminou de almoçar até umas 5 horas da tarde, né, e você fazendo dessa forma vai agradar a Deus, né, e também vai estar lhe fortalecendo espiritualmente, tá bom, queridos? Essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Espero que todos fiquem em paz, né, que Deus abençoe a todos e valeu!